Ao vivo. Chama o povo, todo mundo. Deixa eu colocar meu fone de ouvido aqui. Hoje, tomador de decisões. Vamos lá? Meu nome é Tia Miyamashita, sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Mottainai. E você está participando da websérie Profissões de Futuro, em que nós apresentamos novas profissões, profissionais emergentes que se reconstruíram, se redescobriram e estão aí atuando neste novo mundo do trabalho. Porque não existe mais mercado, existe mundo do trabalho. E nós já estamos no episódio 14, olha que lindo! Hoje com Celso Saito, que vai falar sobre a sua linda profissão, que é o quê? Tomador de decisões. A vida é uma eterna escolha, né? E o que é essa função de tomador de decisões, hein? Isso a gente vai descobrir daqui a pouco. O Celso entra e aí a gente fala. Mas enquanto isso, eu quero fazer um convite para vocês. Todas as pessoas que vêm acompanhando essa sequência de lives, eu tô adorando. Mas eu queria uma interação com vocês. Eu acho que a gente já tá no episódio 14 e eu gostaria de ter o feedback de vocês. Então, no próximo dia 30 de abril, nós vamos ter a lua nova. Você sabe o que é a lua nova? Muda a lua, né? Lua nova significa inovação, novos projetos, renovação. É um período propício para isso. E eu tenho uma vez por mês, na lua nova, um evento chamado Cabeças Voadoras, que é para a gente interagir, trocar estratégias, saber o que está acontecendo com as pessoas. E nesse evento eu vou reunir as cabeças voadoras que participaram aqui na websérie. Então já tem pessoas que já confirmaram presença: Daniel Pez, Eunice Vitiello, Karina Bruno, Andrea Medina, Ana Russo, já confirmaram que vão estar com a gente aí no próximo dia 30/4 à noite, das 7 às 9. E aí eu tô convidando vocês para interagirem com a gente. Não vai ser no Instagram, vai ser pelo Zoom. Então, se você tá acompanhando e quer estar conosco de uma forma ativa e de uma forma de interação, manda uma mensagem aí no Messenger, né? No particular, que aí eu vou te dar o link para você participar com a gente desse evento na Lua Nova chamado Cabeças Voadoras Compartilham. Porque a primeira fase eu acho que esse entendimento, né, sobre essas profissões de futuro, esses novos posicionamentos. E agora a gente vai chamar para um papo com você, ou seja, eu quero conhecer vocês, conversar com vocês, saber o que cada um está acontecendo. A Gleides já confirmou, a Gleides, que é a nossa ativista planetária, também já confirmou presença. E eu estou convidando você também, né? Manda uma mensagem para mim, que eu mando o link, vai ser via Zoom, e vai ser nessa quinta-feira, esse evento aí, certo? Bom, vamos ver, cadê o Celso que vai chegar daqui a pouco? Amanhã a gente vai ter uma disruptora de bolhas. Você sabe o que faz uma disruptora de bolhas? Vamos descobrir. Depois nós vamos ter uma germinadora de vidas. E na sexta-feira nós vamos conhecer um fomentador socioambiental. É muito importante a gente ter esse novo olhar, porque as instituições nunca mais serão as mesmas, né? A gente está vendo uma desintegração das empresas, das escolas e assim, um pesar muito grande pelo que está sendo destruído, mas a essência não se destrói. Então, uma empresa não é feita de um prédio, é feita de pessoas que se colocam à disposição com o seu talento para ser útil.
uma escola não é um prédio, uma escola é um lugar onde há uma troca entre quem tem um conhecimento a ser compartilhado e quem deseja receber esse conhecimento. E é uma troca, isso a Renata Dantas falou muito bem. E se a gente se apoiar realmente no essencial, no que é a essência do trabalho, vai dar tudo certo, né? Então, essa websérie mostra pessoas que se encontraram em momentos de desconstrução, descobriram a sua essência e se reconstruíram. Isso é inspirador para todos nós neste momento que estamos nessa mesma fase. Por quê? Porque ele dá uma trilha, ele dá um caminho. Eu estou bem feliz. E o Celso, cadê você, Celso? Você tem que pedir. Será que ele não sabe onde está meu Instagram? Deixa eu ver se você já achou meu Instagram. Deixa eu marcar aqui. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui. Vamos ver se ele vai colocar aqui. Olha quantas pessoas interessantes. Gomes, muito bom. Então, a gente estava falando sobre isso. E aí esse encontro vai ser na próxima quinta-feira à noite. Quem tiver interesse, manda mensagem sim, que aí eu passo o link e a gente vai poder interagir, porque é bacana, assim, as lives, porque eu vou interagindo com o convidado, mas eu queria muito saber de vocês que estão assistindo, que estão participando e que a live às 2 da tarde já está virando o quê? Uma rotina, né? Eu recebo feedbacks muito interessantes das pessoas falando que é um momento muito importante do meu dia, que é um momento em que eu me permito estar na companhia de pessoas interessantes. Aí eu falei, ai, que alegria, que coisa boa! Eu também fico contente, porque a minha vida é isso. A minha vida é estar com pessoas interessantes, interessadas em compartilhar o que elas têm de melhor. E é quando a gente divide, é que a gente soma, né? E agora poder fazer isso de forma virtual e constante. Porque, Patrícia Motoda, que saudade! De forma constante. Quer dizer que todos os dias, às 2 da tarde, a gente tem esse encontro? Todos os dias, às 2 da tarde, a gente tem esse encontro. E caso você não possa participar, você sabe que tá no YouTube, porque fica gravado lá, né? Então, os comentários, então não tá perdido. Isso também eu acho que é um respeito ao seu tempo. Tem dia que você precisa ir ao mercado, você precisa fazer alguma coisa, aí você vai perder o conteúdo? Não. Se aquilo te interessa, você vai no YouTube, no meu YouTube, Tia Miyamashita, e o conteúdo tá lá. E os feedbacks que eu tenho recebido esses conteúdos são diferentes. São diferentes do que a maioria tá acontecendo, tá falando. Então, você bebendo de uma fonte diferente vai te dar insights diferentes. Eu acho que essa é uma grande vantagem, né? Falar do que todo mundo está falando vai levar todo mundo para o mesmo caminho. Mas se a gente está falando de foco na solução, então agora é pensar mesmo quem é que já saiu de situações como essa, como ele pensava, né? Quais foram as estratégias? Eu acho que é isso. A Gleides falando, é um trabalho maravilhoso, onde os jovens se identificam e depois tem até atividades pós-live. É isso mesmo, os jovens estão se preparando para esse mundo do trabalho, eles são convidados a participarem, depois eles comentam no YouTube aquilo que mais marcou eles durante as lives, e tem sempre uma atividade, né? 2 semanas atrás, por exemplo, eles tiveram a atividade de escolher uma dos convidados, eram todas convidadas mulheres, e de produzir uma propaganda para elas, aquilo que mais tocou. E os trabalhos foram incríveis. Hoje eu estava conversando com as convidadas de como eles são criativos, como eles se empenharam, todos estão de parabéns. E eles aprenderam uma coisa muito importante, porque o nosso talento e o nosso potencial, ele aflora quando a gente vai fazer alguma coisa pelo outro. Então, muitos jovens falaram assim, eu nunca tinha feito uma propaganda na minha vida, eu nunca tinha entrado num Canva, ele falando que está picotando. Ô Celso, pede a solicitação para você entrar, compartilhar a tela. Celso já está me ouvindo? Então, pede a solicitação para você entrar, já tem bastante gente aqui te esperando. Então eu estava falando sobre isso.
E aí eles se mobilizam para poder fazer esse trabalho e descobrem os seus talentos. E ontem a gente estava falando com a Márcia Nascente também estava falando que com o voluntariado também ela se descobriu, né? Então eu acho que o que move as pessoas é o amor pelo outro, né? Então quando eu não vou fazer isso, eu não consigo fazer tal coisa, mas o amor pelo outro nos move para este movimento. E aí a gente se percebe com habilidades, com possibilidades que a gente nem imaginou se fosse só pra gente, né? Eu falo isso por mim. Quando eu comecei a fazer o trabalho com os jovens, eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha imaginado que eu era capaz de fazer, de mobilizar outras pessoas, de avançar com projetos, de ter coragem de me expor. E por amor a eles eu fui descobrindo isso. Fui fazendo por eles e fui descobrindo o que eu era capaz de fazer. Então foi uma grande descoberta. Então quando eu convido também as pessoas para poder fazer para a websérie, elas dizem o seguinte: o Celso, entra. Deixa eu falar para ele. Celso, entra por favor. Não mudou a programação. Eu queria que você entrasse agora para poder. Sara, que alegria ter você aqui. Como é que vocês estão aí? Então, o Celso já vai entrar daqui a pouco. Entra, sai e entra de novo, Celso. Que aí quando você entrar de novo já vai aparecer a possibilidade de compartilhar a tela. Já estou dando as orientações aqui. Então, e aí vem esse amor todo. A Sara participou da primeira versão aí há mais de 10 anos atrás do Caia na Real, quando eu começo a fazer o trabalho com os jovens, né? Todos aqui mandando beijo, olha que coisa boa. Quero entrevistar você também. Olha que coisa boa, você poder contar a sua história aqui, inspirar outros jovens. E aí eu acho que isso que é uma base bacana, quando a gente descortina um mundo desejável, um mundo possível, onde as pessoas trabalham naquilo que elas gostam, naquilo que elas acreditam, e fazendo um mundo ideal. Eu acho que são pessoas que estavam aí marginalizadas no mundo e que agora precisa desse espaço, né? E quando eu apresento essas pessoas para vocês, para os jovens, é uma alternativa, quer dizer que eu posso seguir essa carreira, eu posso criar a minha profissão a partir da minha vocação e desses critérios? A resposta é sim, porque agora a gente perdeu a segurança, então a gente ganha a liberdade. A segurança, ela é boa, mas ela também nos aprisiona, porque a gente fica preso dentro daquilo. E agora que a gente perdeu a segurança, a gente pode ter a nossa liberdade de fazer de fato aquilo que nos interessa, aquilo que a gente que faz sentido pra gente. E uma outra coisa importante é menos, porém melhor, né? Muitas pessoas estão vivendo uma situação agora de escassez financeira, por conta de trabalho, por conta de uma série de coisas. E Facilities entrou. Agora você entrou, agora você pede a solicitação, Celso. Ele acabou de entrar, enquanto isso eu fico aqui falando. Liberdade para ser o que quiser. Mas isso tem um preço, né? Mas quando nós estamos juntos, aí esse peso fica mais leve, né? Que eu acho que hoje eu vi um vídeo bem bacana e ele fala, pediu. E ele fala, Celso vai entrar agora. Atenção, aguardando, ele já vai entrar. Um sinal honesto, sinal honesto de amizade. Subiu. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Celso? Boa Fala tarde. alguma... Ah, Escutam? deu tudo certo? Tudo jóia. Desculpa o contempo aí. Que essa ferramenta eu nunca Tá tinha utilizado. picotando? Não tinha usado? Não, eu tinha assistido só, mas nunca participado. Obrigado pelo convite. Tá sendo novo para você? Novidade. Mais uma oportunidade de aprender contigo aí. Tá um pouquinho picotado, mas vamos tocar assim. Espero. Se vocês não conseguirem, vocês escrevem aí. O meu negócio já subir aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui.
Celso Saito, quando eu te fiz o convite de Profissões do Futuro, e aí eu te fiz um desafio, eu falei, qual é o nome dessa tua profissão, afinal de contas? E aí você pensou bastante, depois me deu um monte de sigla que eu não consegui entender nada, e no final das contas você disse, profissões de futuro, Tieme, um tomador de decisão. Aí eu falei, gostei, Exatamente. eu gostei disso aí. Se a gente vai descortinar o novo mundo, a gente vai precisar de tomadores de decisões, né? E eu falei, isso é profissão? Você falou, é a minha profissão. E aí, agora é com você. Descortina aí esse mistério aí. Todo mundo quer saber o que que é isso? O que que é esse negócio de tomador de decisões aí? Bom, boa tarde mais uma vez. Obrigado, Tian, pelo convite. Espero poder compartilhar alguma coisa útil aí para o teu público. Muitos devem conhecer, o americano gosta muito de sigla, né, nomenclatura. Então foi criado aí os C-Levels, né? Então tem o CEO, CFO, COO, que são os mais tradicionais, os mais conhecidos, né? E aí o convite que eu faço para vocês é conhecer a nova sigla que é o CKO, que é o Chief Knowledge Officer, né? Que é o responsável pelo conhecimento das empresas. Então, independente da pandemia, desse momento que a gente está passando, de tentar reinventar para continuar sobrevivendo, no nosso dia a dia, seja na vida pessoal ou profissional, a gente toma muitas decisões, e muitas delas inconscientemente. Né? Muitos que estão acompanhando a gente agora, se não tiver de pijama ainda, tomaram uma decisão para trocar de roupa. Que roupa que ia colocar para assistir essa live contigo hoje? O que ia tomar no café da manhã? Né? O que fez para o almoço? Ou vai almoçar ainda? Então, mesmo que passa despercebido, ao longo do dia a gente acaba tomando muitas decisões. E algumas delas de forma inconsciente, como eu comentei já para vocês. Mas o ponto é, porque a gente passou pela era da informação. Né? Teve um boom com a tecnologia, então o acesso à informação hoje é muito fácil. Na minha época, quando eu estudava qualquer coisa, eu tinha que recolher um espaço chamado biblioteca. A nova geração provavelmente nem conhece o que é biblioteca. Mas se eu precisasse de algum assunto, de alguma informação, eu tinha que ir numa biblioteca, pesquisar lá numa gaveta, tinha várias fichas com alguns nomes, tinha que tentar identificar alguma dessas fichas, e essa ficha ia ter o nome de algum livro e o endereço desse livro numa prateleira. Depois de procurar esse livro na prateleira, eu tinha que pesquisar, folhear as páginas desse livro para tentar pesquisar esse conteúdo que eu queria aprender. Né? Hoje está muito mais simples, né? A nova geração tem o santo Google, que eu falo, né? Que você digita lá e parece trocentos mil links lá sobre aquele assunto. Uma outra mudança que tivemos foi, fora a biblioteca, a gente tinha a banca de jornal. Então, eventualmente, a gente podia achar alguma publicação, alguma mídia impressa na época, e folhear aquela revista para buscar aquela informação. Né? Com o passar do tempo, as bancas de jornais passaram a ter mais títulos do mesmo assunto, de editoras diferentes, e mais assuntos diferentes sendo publicados. Então, a informação por si só, ela está muito vasta, está muito ampla, e a grande maioria dela está de forma gratuita. Né? Para quem está acompanhando o movimento do mercado, hoje, muitas empresas que vendem conteúdo estão abrindo a parte da biblioteca de conteúdo deles de forma gratuita para poder ofertar algo para as pessoas fazerem nesse momento de quarentena. Então a informação, ela está aí disponível. A questão é, como que você vai selecionar essa informação, como você vai classificar ela, como você vai analisar, e dentre elas, qual que você vai escolher. Então vocês podem fazer um teste depois que desligar a live aqui. Pegue qualquer assunto que passar na cabeça de vocês, ou alguma palavra-chave que for comentada durante essa live, vai lá no Google, qualquer buscador de pesquisa de internet, e digita a palavra-chave lá. Tenta verificar quantos mil links, né, essa plataforma vai listar para vocês. É humanamente impossível alguém conseguir ler todos esses links aí. Provavelmente quando ele estiver no 10º link, pesquisando o 10º link, já foram criados outros
diversos milhares de outros links sobre o mesmo assunto. Né? E, invariavelmente, também, quando você faz uma pesquisa, dentro dos links listados lá, tem muito link que não tem nada a ver com o assunto que você está pesquisando. Então, o desafio é como que você faz a pergunta mais adequada para o Google ou qualquer outra plataforma de busca, de forma que ele te dê uma resposta mais assertiva. Se você jogar uma palavra genérica lá, ele vai trazer mais links ainda. Então, você tem que aprender a fazer a pergunta correta no Google. Bom, isso vale para a tua vida pessoal e profissional. isso que eu ia falar. Se a gente não sabe fazer a pergunta correta, invariavelmente a gente não vai ter a resposta mais adequada. Então, para tomar decisão, o primeiro segredo é fazer a pergunta certa, né? Porque quanto mais genérica a pergunta, abre muito. Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, o segredo está na pergunta. Isso também apareceu semana passada no papo com a Ana Russo, em que ela fala também sobre a importância da pergunta. E já está batendo bastante. Aí eu fiz a pergunta, aí vai vir uma série de respostas. Como é que eu vou filtrar? Ó, já tem uma pergunta aqui da Sara e é a segunda parte, né? Porque como você é especialista nessa parte de tomar decisão, então, primeira fase, fazer a pergunta correta, né? O mais específica possível. A pergunta, existem formas para você fazer a pergunta. Depois, quando faz a pergunta, vai vir uma série de respostas. Eu já fiz o primeiro filtro, mas e agora? Como é que eu vou filtrar essas respostas? Quais são os critérios? Então, dentro das milhares de respostas, dentro dos diversos links que você vai ter lá, tem parte que são respostas forçadas, que é a parte paga da plataforma, né? Então, as empresas que querem vender o teu serviço, o teu produto, ele vai pagar para ser listado na primeira página de pesquisa. Então, pode ser que dentro dessa primeira leva aí, pode ser que tenha coisas úteis ou não, ou simplesmente forçadas por uma questão financeira, que é um link patrocinado, que é chamado no mercado. Né? Segundo é tentar pesquisar em sites de confiança, ou seja, quando você está buscando algo, né, fora a dados. Então, por exemplo, se você está buscando alguma plataforma de tecnologia, tem vários sites e blogs de conteúdo técnico que eles listam e pesquisam isso para você. Então, são fontes confiáveis. Então, por exemplo, se eu quero buscar uma plataforma para fazer uma webconferência, tem milhares no mercado, entre pagas e gratuitas. Mas quais delas são funcionais, quais delas são práticas, quais delas são seguras, né? Quais de fato funcionam efetivamente. Então, assim, se eu pesquisar no próprio site da empresa que está fornecendo aquele serviço, é ótimo, é óbvio que ele vai falar boas referências dela mesma. Então, esses blogs dessas empresas ou desses profissionais que dedicam o tempo deles para fazer essas pesquisas e postar previews ou avaliações deles dessas ferramentas, é um ótimo começo. Tá? Uma segunda opção para vocês é benchmark. Então, dentro da atuação, da área de atuação de vocês, tentem construir um ciclo de amizade com outros profissionais que são da mesma atuação de vocês. Eu, por exemplo, atuei na área de facilities, que é uma área que cuida da infraestrutura e geralmente cuida de todos os terceiros envolvidos nos contratos com os terceiros dentro de uma empresa. Eu participei de grupos informais de facilities, onde mensalmente a gente tinha reunião presencial para trocar a figurinha. Então, se cair alguma demanda da empresa que eu nunca tive acesso ou desconhecia, alguma coisa nova, eu ia nesse grupo e perguntava, pessoal, olha, caiu aqui para eu cuidar de um projeto novo, eu não sei por onde começar. Alguém já cuidou desse assunto? Alguém já fez esse tipo de projeto? Então, as pessoas me respondiam. No que respondiam, de repente, se fosse coisa simples de comprar um equipamento, etc. e tal, então eu buscava qual que era a fonte de compra deles, indicação de fornecedor, fazia as cotações e seguia a vida. Agora, se era uma implantação, algum serviço, contratação de serviço que é um pouco mais delicado,
Eu, como sou um pouco folgado, o que que eu fazia? Eu pegava e ligava. Ô, Tiemi, eu vi que você respondeu aqui que você já fez um projeto assim, assim, assado. Por favor, você pode compartilhar comigo aí como que foi esse processo para você? O que você pesquisou na época? O que você estudou? Como que você chegou à conclusão que esse era o caminho mais adequado? Como que chegou à conclusão que esse player, esse fornecedor no mercado era o mais adequado para esse projeto? E aí a TM me abria. Olha, Celso, na verdade, assim, eu acabei implantando com a empresa XPTO, mas ao longo do tempo eu descobri que tinha uma outra que era melhor. Não necessariamente era mais barata, mas ela ia me gerar menos dor de cabeça. Então, essas referências coletadas de pessoas que já passaram por isso me adiantava bastante a situação. Então, eu acho que são os dois caminhos, né? Buscar fontes confiáveis, em sites confiáveis, seja sites de empresas ou pessoas que postam conteúdo, que façam essa avaliação a fundo de determinado assunto, seja ele contratação de serviço, seja aquisição de algum software, plataforma, aquisição de equipamento. Então, tem muitos sites de referência, principalmente na área de tecnologia, tem vários sites de conteúdo que trazem boas referências, boas avaliações, imparciais, né, porque eles não ganham nada das empresas que fornecem. Então, isso é muito bacana. E outra é o benchmark puro e simples, né? Então, para mim, na minha carreira, os dois caminhos que eu sempre busquei para ajudar a fazer o filtro são esses dois. E óbvio, né? Tomar muito cuidado com fake news. Infelizmente, tem muitas pessoas que postam conteúdos falsos, né, de sacanagem, vamos falar assim. Outras, infelizmente, replicam por desconhecimento e acaba afetando e deturpando a informação no mercado. Isso. Né? Quantas informações foram postadas aí de curas milagrosas ou cuidados mágicos para não contrair o coronavírus? E era tudo fake news. Né? Então eu abomino quem replica fake news sem pesquisar antes a veracidade dele. Né? Principalmente quando não vem de fonte confiável. Mesmo que venha uma imagem, por exemplo, com o selo do Ministério da Saúde ou da ONU, ou seja lá que órgão for relacionado à saúde, eu sempre pesquiso o site dessa entidade para ver se ela postou aquela imagem lá antes de replicar para alguém. Porque é muito fácil a pessoa fabricar um folder ou algum informe com o logo de alguma entidade validada. Né? Então isso é um risco muito grande. E fica a dica aí, não confiem em tudo que vocês recebam. Né? Façam um filtro, façam a verificação. Infelizmente, a gente tem que ser um pouco detetives, vamos falar assim. Então, essas são as dicas aí para fazer o filtro. E essa semana também eu estava com o coordenador do Reclame Aqui. E ele estava falando. 80% dos reviews, que são justamente aquelas postagens que as pessoas falam sobre o produto, de 70% a 80%, ele comentou alguma coisa na live, é falso. Quer dizer, é pago, os reviews pagos, né? Então, que realmente precisa estar atento com relação a muitas informações que circulam na internet, porque as pessoas têm acesso fácil, mas nem sempre são confiáveis, né? E que dentro das estratégias que você colocou, eu entendo que o benchmark seja o mais simples e mais eficiente aí para a gente certificar pessoas que realmente já pessoas que você conhece do seu convívio, que já experimentaram aquele produto ou aquele prestador de serviço e que podem falar a respeito da experiência que elas tiveram, que não vai ser a mesma experiência que você vai ter. Isso também é importante a gente frisar, né? Que quando a gente faz o benchmark, naquela época, naquele momento, foi aquilo que aconteceu e que não necessariamente vai se reproduzir agora, mas ele já te dá uma base a respeito disso. Porque você, antes de fazer uma contratação, você colhe informações do benchmark, mas também você vai investigar esse produto ou esse serviço, né? Você fala sobre isso também. Queria que você comentasse um pouco, antes de tomar a decisão. Bem lembrado, time. Vamos fazer um parênteses aqui que é muito sério, né? Então, antes de mais nada, para mim, a informação ela é perecível. Ah. Ok?
Por que que ela é perecível? Porque uma verdade hoje pode ser que daqui a pouco, não precisa ser nem amanhã, daqui a pouco ela não seja mais válida. Então, para quem te acompanha, eu vou fazer uma provocação. É, já que todo mundo é bilionário, né, tem muita grana, não sabe o que fazer com tanto dinheiro, se eu virasse para vocês agora falar, gente, vocês que têm ações na Bolsa de Valores da Petrobras, vende porque vai despencar. Essa é uma informação verdadeira? Ela foi lá atrás, tá certo? Hoje, ela já não vale mais. Então, por isso, para mim, a informação é perecível. Então, esse é um ponto muito importante a ser levado em consideração. Então, dependendo da época que você pesquisa, dependendo da época que você conversou para pegar referência, pode ser que alguma coisa mude de lá até a tomada de decisão final. Então, tome cuidado ao tomar a decisão. Validem se aquela informação ainda é válida. Ainda mais com o mercado VUCA, que eu costumo falar, que a volatilidade, todas essas mudanças drásticas que a gente tem passado muito antes do coronavírus, do Covid-19, né, as incertezas, né, estão cada vez maiores. Então, o primeiro ponto é a informação, ela é perecível. Então, bota isso daí na cabeça e leva isso daí muito a sério. O segundo ponto que você levantou, Time, muito bem, é o seguinte. Eu, pelo menos, eu sempre tomei esse cuidado, por mais que eu fazia benchmark, eu sempre olhava para dentro de casa. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que o teu projeto com aquele fornecedor, usando essa estratégia, na sua empresa, pelo perfil, pela cultura da empresa que você trabalhou, ela funcionou e foi muito legal. Só que a empresa que eu estou atuando, né, talvez a cultura seja diferente. Então, o teu caminho das pedras não necessariamente vai ser o mesmo caminho das minhas pedras. Mas algumas lições aprendidas que você teve ao desenvolver e implantar determinado projeto, eu posso tomar como lição aprendida e dali para frente seguir, do que começar do zero. Então, a velocidade que eu tinha para implantar minhas coisas era muito mais rápida depois que eu comecei a praticar o benchmark. Então, fechando o assunto aqui, 2 pontos muito importantes. Informação é perecível e o benchmark, ele é útil, ele é válido, mas tem que ser respeitado a cultura e as particularidades da onde você quer implantar esse mesmo projeto. Não necessariamente você vai implantar. Né? Quantos cases eu vi já no mercado, participando de congressos, eventos, etc. e tal, que eu, nossa, que bacana, a tia me apresentou lá no congresso um case super legal, tudo eu vou querer implantar na minha empresa também. Mas eu não saía implantando esse projeto, eu voltava para casa, para dentro da empresa que eu trabalhava, analisava profundamente aquele projeto, estudava qual era o perfil da empresa que eu estava trabalhando, quais são as particularidades, né? E se eu chegasse à conclusão que o sucesso que a TM teve com um determinado assunto na empresa dela foi legal, e para mim o que estou atuando não vai ser a mesma coisa pela cultura e particularidades dela, eu simplesmente engavetava. Não seguia em diante porque eu ia dar cabeçada. Então não vale a pena. Tá? Então o sucesso de um não necessariamente vai ser o mesmo sucesso seu, porque somos diferentes. E aí vem a riqueza da diversidade. Né? Então, o network não serve só para você pedir emprego, só para você vender alguma coisa. O network ele é muito rico para trocar figurinhas, né? Trocar experiências. E quanto mais pessoas que já vivenciaram alguma coisa puder compartilhar, eu conseguir cultural. Então eu engavetava. Só que eu sempre fui um cara como gestor, né? Eu contratava muita coisa, eu era muito franco com o mercado. Então eu falava na cara ao time, puxa, lindo, maravilhoso, tua empresa é muito bacana, teu produto é sensacional, seu serviço é impecável, etc. E tal, só que aqui, infelizmente, a gente tem uma cultura assim, 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 eles são mais retraídos ou são muito modernos, tem alguma coisa que pega que não vai funcionar aqui nessa empresa. Então, Celso, tinha pessoas que... Pois eu não. não sei. Estão falando que está sem som. Você
Será que o seu tá plugado direitinho? Tira e coloca de novo. Vamos ver. Despluga e pluga de novo, porque para mim tava picotando também. O áudio tá picotando. Põe de novo. Tá me ouvindo? Aí ele fala, tá, para mim, gente, para mim também tava picotando. Eu tava aqui fazendo decifrando, mas ele falou numa coisa incrível, que é a gente precisa fazer a adaptação. Então, se alguém conta um case, eu conto uma história do que aconteceu com ele, você acha aquilo fantástico, aí você fala, vou fazer igual a TM, vou fazer igual o Celso. Só que antes precisa fazer uma adaptação daquela ideia para a E sua realidade, tá? Isso é importante. tem, Eu lembro de, tem que tropicalizar, tem que. Ah, eu tenho um vídeo que eu falo, não tenho carro, em que eu conto a experiência que eu tive quando eu deixei de ter o carro. E aí depois recebi um feedback de falando assim, nossa, eu fiz igualzinho, mas não deu certo. Aí eu falei assim, mas quem disse que era para fazer igualzinho? Porque eu conto todo o processo para eliminar o carro da minha vida. E aí eu falei, mas eu não disse que era para fazer igual. E eu estava contando uma experiência, né? E aí você tem que adaptar com a sua realidade e tentar algum caminho, mas eu acho que a gente precisa observar sempre. Observar. Você faz uma mudança e tem que observar a reação daquilo para ver se tem que fazer uma correção de rota e tal. Às vezes é uma pessoa que uma pessoa que você gosta, que você admira, vou fazer igualzinho, igual a receita de bolo e vou ter o mesmo resultado que ela, né? E aí fica com uma expectativa alta e depois se frustra. E, na verdade, precisa fazer essa adaptação, porque, da mesma forma que você falou, informação é perecível, a experiência foi válida para aquela pessoa naquele momento, né? E agora a gente está no nosso exatamente. momento, a nossa realidade, o momento presente. Aí estão falando que a imagem está embaralhando um pouco, mas o som agora tá bom? Só para poder. Melhorou? Escutam melhor agora? O microfone fica assim? Se fica próximo? Deixa eu ver se fica. Fala aí um pouquinho, Celso. Alô, som. Me escutam? Agora estou escutando bem. Alô? Tá O escutando? Celso, Pô, eu eu vou estou segurar aqui. escutando. Talvez. Eu queria te fazer uma pergunta. Você tem uma vasta experiência trabalhando em facilities, tomando decisões, como tomador de decisões, né? E escolhia fornecedor, escolhia produtos que iam cuidar de toda a empresa, de toda a estrutura. Sempre trabalhou com empresas grandes e trabalhava com um budget de muito dinheiro, muita responsabilidade. E aí, então você tem essa carreira dentro das empresas e num dado momento você vai empreender sozinho, em que você abre a Facilities e você vai para o, como eu vou dizer, carreira solo. Você trabalhava Exato. e você vai carreira solo. Isso já aconteceu há algum tempo, a gente se conhece, né? No final do ano passado, mas você me conta essa história. E aí eu queria que você agora contasse para a gente o seguinte. O que, como benchmark, tá? Se você pudesse voltar Uhum. no tempo o que você faria de diferente, agora sabendo que você ia assumir carreira solo? Porque assim, a gente tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que estão nessa fase. Elas estão ou pensando em ir para carreira solo, ou já estão em carreira solo, empreendendo, ou nesse momento foram desligadas das corporações ou dos projetos e agora precisam mesmo seguir o caminho carreira solo. E talvez eu perguntando para você aqui, fazendo um benchmark, né? O que você Aham. faria de diferente do que você fez quando você assume carreira solo, a partir do que você está vendo, do que você já viveu e do que você está vendo? Eu queria Uhum. aí o seu plano aí. Vai ser muito útil para Tá bom. gente. Tá, antes de falar, só para fechar o assunto anterior, né? Sejam muito francos e sinceros com vocês mesmos. Tá, mais uma vez, o sucesso de um projeto da TM não necessariamente vai ser um sucesso para mim também. Então, por mais que você tente adaptar, se não der, não force a barra, porque a chance de um insucesso é muito grande. É melhor abortar e partir para um outro projeto, ok? Aí, se tiver
de virar empresário ou eu parti para a carreira solo porque eu me planejei para isso. A minha última posição foi numa multinacional americana, é uma indústria farmacêutica. Então, para quem conhece o mercado farmacêutico, sabe que é um mercado mais abastado. Lá, eu não tinha muito problema de verba, de budget, muito diferente da empresa anterior que eu trabalhei. Tudo lá era contratável. Então, se eu precisava de alguma coisa, ao invés de contratar pessoas, eu contratava alguma empresa terceirizada para fazer determinada atividade. Então, dentro da posição que eu ocupei, eu tinha carro da empresa, eu tinha vários benefícios, tudo que eu não tinha na empresa anterior. Então, é muito diferente o mercado farmacêutico. E aí, houve um corte a nível global, teve 10% de contratos cancelados de trabalho, demissões, no globo todo, por uma decisão estratégica da matriz. E eu fui cortado nessa época que foi, talvez, a pior crise do mercado de trabalho no Brasil. Então, eles me pagaram um período de assessment, uma empresa de assessoria para me recolocar, mas o mercado estava em baixa, eu não me recoloquei. Só que devido ao network que eu construí ao longo do tempo, como funcionário de uma empresa, eu resgatei esses contatos, a maioria deles, e fui lá tomar café com boa parte dos meus contatos. Mas todo café que eu fui tomar, eu nunca fui para pedir emprego. Eu nunca cheguei, ô time, vamos tomar café? Então sabe o que é? Será que você não tem uma vaga para mim trabalhar? Eu nunca fiz isso. Eu fui lá para trocar figurinha. Eu sempre fui para trocar informações. Então quando eu sentava com a TM, eu falava, TM, poxa, eu queria saber que momento que a empresa de vocês está, qual o projeto que vai entrar para 2020, o que vai acontecer, qual que é a novidade, etc e tal. E aí a TM me falava. Dependendo do que a TM me falava, se eu entendesse que tinha alguma oportunidade para mim, dentro desses projetos, do planejamento dela, aí eu tentava cutucar alguma vaga. Mas se não, eu saía, tomava o café e ia embora. Porque eu estava lá coletando informações. Aí, ao passar do tempo, alguns dos empresários executivos que eu fui falar, começaram a falar, pô, Celso, pega a tua bagagem, cara, abre tua empresa. O que você fazia para uma empresa só, começa a ofertar para o mercado. Aí 1, 2, 3, até um dia que eu falei, pô, não estou fazendo nada, não estou conseguindo emprego, então eu vou tentar empreender. Foi aí que eu idealizei e criei a Facilities Insight. Tá, então é um pouquinho diferente, talvez, a situação de eu ter planejado e migrar para a carreira solo do que eu ter adotado a carreira solo em função da crise do mercado de trabalho. Né? Então, vou ser muito franco com vocês, foi isso que aconteceu comigo. O que eu faria de diferente? A recomendação para quem é CLT hoje, começa a desenhar teu plano B, independente de qualquer coisa. Obviamente tem pessoas que têm perfil de trabalhar em empresas corporativas, não tem nada de errado com isso, não é pecado, tá certo? Mas tem gente que gosta de empreender, quer correr mais risco, etc e tal, porque não é fácil. Né? Essa história de falar, agora eu não vou ter mais chefe, etc e tal, lê do engano. Carreira solo é o que tem mais chefe. Tá certo? Então não vá por ilusões. Por isso que assim, é importantíssimo você validar essas informações. Se você quer empreender, quer ir para a carreira solo, tenta pesquisar quem já passou por isso, troca a figurinha, vai tomar um café com as pessoas. Vê qual o caminho da pedra que eles percorreram, quais foram os percalços. Então minha dica, e que eu faria diferente, era ter planejado um plano B enquanto eu estava na ativa. Ou seja, o que eu poderia... Deu uma travada agora. Vamos ver se ele vai voltar. Ele falando de pensar sobre o plano B. Mas vocês viram que o networking foi importante. As relações honestas e sinceras que ele construiu ao longo da carreira foram que deram o suporte para ele nessa segunda fase. E a gente fala sobre sinais honestos. Quais são os sinais honestos, né? Ah, tinha cortado, voltou, pode falar. Então, faça o seu planejamento. Né? Enquanto você estiver na ativa, tenta pensar o que você poderia fazer se você saísse. Porque, para mim, a CLT brasileira está falida. E vai ser rasgada e jogada no lixo. Esse modelo é muito ultrapassado. Eu sou a favor, eu levanto a bandeira de que temos que adotar modelos de trabalho meritocráticos, ou seja, fez por merecer, recebe proporcional.
E eu acho que o saldo positivo do coronavírus, né, dessa pandemia que a gente está passando pelo Covid-19, vai ser a prova dos 9. Então, os profissionais, os líderes, as empresas que conseguiram se adaptar, né, migrar para um home office da vida ou fazer qualquer outra medida alternativa para continuidade dos negócios, é extremamente importante. A valorização das pessoas, que eu chamo de H2H, Human to Human, né, o quanto as pessoas de verdade e genuinamente estão conectadas, qual que é o grau de confiança estabelecido entre elas. Que muitas empresas ou gestores não adotavam o home office por desconfiança. Mas a time vai trabalhar de casa? Será que ela vai fazer o trabalho dela? Né? Hoje, alguém está questionando isso? Ou todo mundo praticamente está em home office? Tá certo? Então, por isso que eu costumo ser um pouco mais positivo e tentar sempre olhar o copo meio cheio. Então, no meio dessa crise, dessa incerteza, dessa insegurança, o avanço tecnológico e a aceleração e adoção das tecnologias por parte de muitas empresas deu um salto gigantesco. Né? O CTO, que era o executivo de tecnologia, quantos deles tentavam implantar tecnologias na empresa dele e não conseguia. E hoje, né, no forceps, de um dia para a noite, muitas empresas tiveram que adotar. Então, é mais uma quebra de paradigma. Por isso que, assim, eu acho que o saldo positivo do coronavírus é essa aceleração da tecnologia e a aceleração também do amadurecimento da relação de trabalho entre os profissionais, gestores e empresas. Com certeza. E eu acho também que é uma fase em que a gente vai separar o superficial do essencial, sabe? Porque a gente estava acostumado a ter muito, ter demais. Você também sabe, como consultora, a gente entra em empresas, elas estão inchadas. Eu, como caçadora de desperdícios, quando a gente começa a falar de desperdício e ensina isso para as pessoas, havia um desconforto muito grande, porque o líder era o principal desperdiçador, porque ele implantava os processos de desperdício na empresa, sacramentava, homologava, e aquilo virava um algoritmo, então causava eles queriam eliminar o desperdício, mas ao mesmo tempo, quando eles descobriam que era desperdício, percebiam que eles eram a causa do desperdício, e aquilo causava um desconforto, uma coisa, né, que tira essa mulher daqui, que essa mulher já está falando demais, aquela coisa assim. E agora, com essa crise, para ficar só o essencial, e o resto é desperdício. Então, e aí eu acho que as pessoas que nesse momento estão saindo das empresas, porque agora elas vão buscar o essencial delas, talvez elas não estivessem ali no momento essencial, elas estavam no supérfluo ali. Então agora é a busca mesmo pela nossa, a palavra, nossa essência, para que a gente possa fazer o essencial e não se desperdiçar. Então esse é um caminho possível. Se a gente saiu de algum lugar que a gente estava ali, né, no supérfluo, olhar para a nossa vida, para a nossa casa, para as nossas relações e também focar só no que for essencial e eliminar o supérfluo, porque não tem recursos do planeta inteiro para a gente continuar no supérfluo e desperdiçando. Então eu também tenho essa visão, para a gente focar no que é essencial, porque é isso que vai realmente nos apoiar, nos dar suporte daqui em diante. Que não tem como voltar ao passado, falar, eu quero voltar ao normal. Vai ter normal, Celso? Me fala um pouquinho a sua visão sobre isso. Esse é outro ponto positivo aí do coronavírus, né? O amadurecimento das pessoas, né? Com certeza a gente não vai voltar no normal, né? A questão do home office parte desde os gestores de empresas como do próprio profissional. Tem pessoas que gostam de home office, tem pessoas que não gostam de home office, ela não consegue ser produtivo em trabalhar em casa. Mesmo que ele não tenha filhos, mesmo que não tenha pet, não tenha nada para distrair, a pessoa não consegue se concentrar se ela não estiver num ambiente de trabalho. E aí, na minha leitura, eu não sou psicólogo nem nada disso, mas para mim não tem certo, não tem errado. Cada um tem um perfil, cada um funciona de uma forma. E se todos fôssemos iguais, a vida talvez não teria muita graça. Mas com certeza a gente está passando por uma prova de seleção natural
de quem vai resistir, quem vai sobreviver daqui para frente. Né? Foi dito aqui, tem um depoimento aqui, Dionísio, né, ele coloca: quem tiver competência dessa visão permanecerá e terá sucesso. Né? Eu vou um pouco além, Dionísio. Como que eu sou de uma geração um pouco mais antiga, não sou tão nova assim, eu sou da época que eu tinha que ir para um banco de escola estudar para ter um diploma, para ser alguém na vida. Hoje, será que precisa ter diploma para ser alguém na vida? Né? A forma de ensino tradicional também é um outro modelo que está ultrapassado. Né? Ficar lendo livros e fazer resumo de textos e textos, o que lhe agrega? Né? Nos meus treinamentos eu costumo falar, para você ser um ótimo profissional, né, um profissional de destaque, você tem que se espelhar a qualquer atleta de qualquer modalidade esportiva. Porque todo atleta de alta performance, ele só vai ser campeão, vai ser medalhista, vai ser recordista se ele treinar. Ele só tem algumas opções. Ou ele treina, ou ele treina, ou ele treina. Ou ele pode praticar, treinar, praticar, tanto faz a ordem, né? Mas não vai fugir muito disso. Na vida profissional, para mim, é a mesma coisa. Né? Se você quer ser bom no que você faz, você gosta, primeiro de tudo, do que você faz e quer ser bom no que você faz, você tem que praticar. Porque só através da prática, no meu ponto de vista, você vai ser... E caiu um pouquinho. Vamos ver que ele continua falando. O Celso, quando eu encontro com ele presencialmente, aí eu sempre ficava curiosa. Eu falei assim, como é que você escolheu isso? Aí ele, por que você, ele tem aqueles, como é que chama aqueles carros? Não é carro, aqueles patinetes. Ele tem um patinete elétrico. Outro dia eu fiz uma reunião com ele e ele apareceu lá com um patinete. Olha lá você. Eu tô fofocando aqui enquanto você sumiu, Celso. Me ouvem? Tá escutando agora? Sim. Alô, me ouvem? Sim, pode continuar. Falar do patinete aí, eu tava escutando. Eu tava fofocando de você que você sempre me intriga e eu pergunto assim, por que você tem isso? Por que você escolheu isso? E aí eu aprendo com a linha de raciocínio dele, porque como ele é um tomador de decisão, os critérios que ele usa para fazer as escolhas me ensinam muito, né? E é isso que eu acho que a gente pode aprender também com as pessoas que tomam as decisões diferentes das outras. Tá todo mundo fazendo uma coisa, ele vai e faz outra. Aí eu vou lá naquele outro que está fazendo diferente, eu pergunto, moço, mas por que você escolheu esse? Aí ele vai falar a linha de raciocínio dele. E aí ele expande o meu olhar a respeito de formas de escolher, né? Que é a tomada de decisão dele. Qual foi a linha de pensamento? Todo mundo quis uma coisa, ele quis outra coisa. E aquilo me intriga, porque aquele que todo mundo está escolhendo, ok, eu estou entendendo, escolheu o preço. Esse aqui escolheu, mas esse daqui é o produto mais caro, mas por que ele escolheu? E aí eu vou atrás dessa linha. E você sempre me chamou a atenção isso que você acabou de falar. Obrigado. Isso que você acabou de falar tem a ver com aquele livro Mar Azul, etc e tal, e tem uma frase do Disney, Walt Disney, né, que ele fala, como que era? Se você quer o que todo mundo tem, né, você vai chegar no mesmo lugar do que todo mundo, né? Ele buscava sempre o que não tinha, porque o fato de ele criar qualquer coisa que não tinha antes, ele vai ser o pioneiro, ele vai se destacar por isso daí. Aí que está a magia do Walt Disney, né? Ele não se prendia ao que já existia, ele sempre tentava vislumbrar o que não existia. Esse talvez seja um pulo do gato. E mais do que isso, né, talvez ele, dentre poucas pessoas no mundo, nasceram com uma mentalidade aberta dessa. Né? Mas aí fica a dica para vocês. Eu estudei Design Thinking. Para quem não conhece, Design Thinking é uma outra metodologia que eu também utilizo nos meus trabalhos, que é mais ou menos a forma de você desenhar novas possibilidades de fazer a mesma atividade. Obviamente de forma diferente, mais otimizada, sem desperdiçar, tá certo? Então, dentro do Design Thinking, um dos conceitos é
que a gente fala é universo paralelo. O que é universo paralelo? É você tentar ver um segmento de mercado que não tem nada a ver com a tua atividade. Então, se você é contador, vai ver alguma coisa de humanas. Né? Se você é de humanas, vai ver alguma coisa de Exato. controladoria. Tá? Por quê? A partir do momento que você começar a tentar se permitir, antes de mais nada, ter um outro olhar, né, olhar de forma diferente uma mesma situação, sobre outro prisma, né, de repente você vai ter um estalo, um insight, puxa vida, a time que é contadora lá, ela adotou uma linha para executar o trabalho assim, assim, assado, que aqui no RH eu posso aproveitar parte dessa metodologia, ou do jeito que ela está fazendo na controladoria, que vai me ajudar no RH. Por que não? Então, um exemplo prático e muito comum para vocês é o seguinte: todos devem conhecer o tal Starbucks, uma cafeteria americana que veio para o Brasil. O que chamou a atenção do consumidor brasileiro quando ele chegou no Brasil? Não sei, você passou a ser tratado pelo nome. Ah, eles colocavam o seu Então, nome e chamava, na hora que entregava, chamava pelo seu nome. Então, a primeira coisa, antes de mais nada, antes de começar o atendimento é: oi, bom dia, boa tarde, por favor, qual que é seu nome? Ah, Jamie, pois não. Qual que é seu pedido? Né? Ao invés de, ao final do pedido, eu te dar uma fichinha ou uma plaquinha com o número, e você tinha que acompanhar o número lá para saber que você era teu pedido que estava pronto. Então, o Starbucks ele passou a humanizar o relacionamento e o atendimento ao cliente, que é UX, User Experience. Né? Qual que é a experiência do usuário entrando no Starbucks? E aí vai o universo paralelo. Então, só quem trabalha com café poderia copiar esse modelo. E se vocês derem alguns passos atrás e perceber os fast foods que tinham em shoppings, em praças de alimentação, quantos foods começaram a adotar a aplicação do nome no atendimento? E não era de café, era de alimentação. Por que será que o Starbucks foi copiado nesse modelo? Porque a referência paralela gerou um estímulo positivo para o consumidor e eles não queriam ficar de fora. Por que não usar? Então, assim como esse exemplo, tem vários outros que tem no mercado. Basta a gente observar, selecionar o que é realmente e de fato legal e, mais uma vez, toma cuidado para verificar se dentro da empresa que você está trabalhando, dentro da área que você está atuando, né, dá para personalizar, dá para adaptar aquela forma e começar a implantar. Você vai se surpreender, vai buscar outros caminhos, outras formas de fazer a mesma coisa, só que de forma diferente, impactando positivamente o teu interlocutor, seja teu cliente interno, seja teu cliente externo. Então, isso é parte do trabalho que eu ajudo as empresas e as pessoas. Buscar e provocar esses novos olhares. Porque se a pessoa ficar no status quo dela, sempre olhando da mesma forma, dificilmente ela vai conseguir enxergar de outra forma. Né? Então tem várias máximas no mercado, né? Saia do quadrado, né? Se você quer chegar a algum lugar, né, você tem que fazer caminhos diferentes, né? Senão você sempre vai fazer a mesma coisa, né? Vai sempre entregar o mesmo resultado. Então, se você quer alguma coisa diferente, faça diferente. Então, eu tenho alguns cursos que eu ministro no mercado, e aí eu faço a provocação para quem está acompanhando a gente agora. Eu sei que agora a gente está pouco circulando na rua, mas a próxima vez que você precisar sair, né, para ir numa farmácia e fazer compra, alguma coisa de necessidade básica, geralmente a gente já tem um caminho traçado, uma rota traçada. Vocês já sabem quase que de cor como que faz para chegar em determinado ponto. Então a próxima vez que vocês saírem à rua, tenta fazer uma rota diferente. Ou na ida ou na volta, ou de preferência ida e volta. Depois tenta analisar o que você percebeu de diferente fazendo essa rota diferente. Eu apliquei isso num treinamento em company, um rapaz pegou e falou: Celso, realmente mudou. Eu demorei meia hora a mais para voltar para minha casa. Ele estava quase me xingando. Ele deu uma pausa e falou: Celso, está acabando o nosso tempo. Gente, eu quero... Tá então vamos só finalizar tempo. aqui. Ah, ele encerra? Ele cai? Vai cair 18 segundos. Tem que falar tchau. Mas vai estar no então, YouTube, tá? Vai estar no YouTube, os contatos também do Celso. E ele faz outras lives. Eu quero aqui agradecer. E é isso, gente. Vamos criar as nossas novas